Uhum. Olha aí, galera, hoje é dia especial, você que está aqui no meu canal. Hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito. Não é pouco não, é muito mesmo. Eu sou um grande rato, para falar a verdade. Eu adoro muito os queijos que eu como. Adoro conhecer queijos diferentes. Se você quer me dar de presente um queijo, ó, é uma boa dica aí, é uma boa pedida. Segura aí, traz um queijinho para mim de presente que eu agradeço. Hoje eu vou falar sobre 3 grandes queijos italianos. Os 3 principais queijos italianos. Você já deve ter ouvido muito falar aqui. Tem algumas receitas que usam esses queijos. Eu vou explicar um pouquinho o significado dos nomes desses queijos e por que eles têm esses nomes. E aí, da próxima vez que você for no mercado comprar um queijo ou numa feirinha degustar algum queijo, você já vai saber um pouquinho sobre os 3 principais queijos italianos. E o primeiro queijo que eu vou falar aqui, ó, é o Grana Padano. Cara, que queijo gostoso. Esse queijo aqui, ó, é um queijo duro, é um queijo granulado, por isso ele tem esse nome grana, que significa aí granulado em italiano, é um queijo quebradiço, é um queijo duro e quebradiço. E padano, porque ele é produzido na região do Rio Po, do Vale do Rio Po, na planície padana, lá na Itália. Por isso que ele tem esse nome, Grana Padano. E a origem desse queijo, Grana Padano, começou por volta de 1000 anos depois de Cristo, lá na Itália, pelos monges cistercienses. Eles precisavam conservar um pouco do bom leite que sobrava e acabaram produzindo esse queijo delicioso, granulado, com um sabor bem diferente, bem um pouquinho picante assim, bem gostoso mesmo. E para ser considerado Grana Padano aí, ele tem que ser no mínimo maturado por 12 meses. É isso mesmo, 12 meses de maturação que ele fica ali produzindo esse queijinho gostoso, esse queijinho bom, e só depois disso é que ele começa a ser comercializado. Ou seja, esse queijo tem várias regrinhas aí para ele ser produzido e depois vem aqui para o Brasil, ainda bem, para a gente consumir. É muito bom e eu vou degustar ele já com você. O queijo Grana Padano só pode ser produzido em algumas regiões autorizadas lá na Itália. São cerca de 35 cidades, municípios aí, que são autorizados a produzir o Grana Padano. E uma das regras é que o queijo tem que ser redondão, ele é um bolão assim, de 35 a 45 centímetros de diâmetro e pesar entre 24 e 40 quilos. É muito queijo, né? Não pode ser menos do que isso, senão ele não recebe o selinho DOP, o selinho de denominação de origem protegida. E dentre essas regiões que podem produzir o Grana Padano, estão aí, por exemplo, Veneza, Milão, Bolonha. Tem algumas regiões específicas que podem produzir esse queijo. E eu vou lá conhecer um dia, quem sabe em breve. Segura essa, Itália. Me espera aí que eu tô chegando, Grana Padano. E o segundo queijo que eu vou falar, ó, é esse aqui, ó. Parmigiano Reggiano. E sabe por que ele tem esse nome? Porque um dos locais que ele pode ser produzido, somente pode ser produzido entre a região de Parma e Reggio Emilia, a região reggiana, lá na Itália. Meu bisavô, inclusive, é de lá e eu tenho que ir lá logo. Eu tenho que ver esse queijo e quem sabe ficar lá e aprender um pouquinho sobre como produzir o Parmigiano Reggiano, hein? Espera que já eu vou aí, Reggio Emilia. E a diferença do Parmigiano Reggiano para o Grana Padano é que o Parmigiano Reggiano, a produção dele é muito menor. E também mudam as regiões onde ele é produzido. Ele é produzido mais ao sul do Rio Po, em algumas regiões específicas, e tem um controle muito rígido. E tem outro detalhe aí, para cada quilo do Parmigiano Reggiano são necessários 16 litros de leite. Já imaginou? Por isso que a produção dele é bem diferente. O sabor é um pouco mais marcante aí, ele é um pouco mais apurado do que o Grana Padano. É uma delícia e é provavelmente o queijo mais tradicional, o queijo mais conhecido na Itália. Você já comeu um pedacinho de Parmigiano Reggiano hoje? Eu vou comer, segura.
Ele é produzido desde 1200 pelos monges beneditinos. Imagina, esse tempo todo aí, produzindo uma tradição nesse queijo, merece o selo também DOP, Denominação de Origem Protegida. Esse aqui é super protegida mesmo. A denominação de origem dele é super protegida porque são apenas algumas poucas regiões que podem produzir o Parmigiano Reggiano. E a classificação do Parmigiano Reggiano é a seguinte: ele tem de 12 meses de maturação, tem um outro de 18 meses, tem um de 24 meses maturando, imagina, 2 anos de maturação, e ainda tem um de 24 a 28 meses de maturação. Imagina o sabor aí. Quanto mais tempo maturando, mais saboroso, mais forte é o queijo. Um dia eu ainda quero comer esse de 28 meses. Deve ser um sabor incrível de formaggio. E a outra diferença entre os dois queijos é que o Parmigiano Reggiano, as vaquinhas comem de uma forma diferente. Digamos que o pasto é um pouco diferente, o terroir onde é produzida a pastagem ali, onde as vacas se alimentam, é um pouco diferente, é um pouco com mais qualidade aí, digamos. E é por isso que esse sabor fica bem marcado na hora que a gente degusta. Quer um pedacinho? Parmigiano Reggiano. E eu vou fazer de tudo para um dia conhecer de perto o Parmigiano Reggiano, mostrar para vocês lá na Itália. Se Deus quiser, eu vou em breve. E o terceiro queijo, sabe qual é? Esse aqui, ó. Vê se você vai conseguir ler. Pecorino Romano. Sim, esse é um queijo delicioso, super tradicional, famoso lá na Itália, muito utilizado pelas mamas e pelas nonas nas suas receitas italianas, e eu uso muito ele na minha receita do espaguete carbonara. Diz aí, você quer que eu ensine uma receitinha do meu espaguete carbonara para você? O espaguete carbonara do Prata? Quem sabe? Diz aí se você quer essa receita. Eu vou mostrar para você como faz esse espaguete delicioso utilizando esses queijos que eu estou falando para você hoje. Vamos ao que interessa então. O pecorino romano, por que desse nome pecorino? Pecorino vem de pecora. Pecora é ovelha em italiano, e romano porque ele é produzido próximo da região de Roma. A grande diferença desse pecorino romano para o Grana Padano e para o Parmigiano Reggiano é o leite dele, que é produzido por ovelhas. Então não é leite de vaca como o Grana Padano e o Parmigiano Reggiano, leite de ovelhas. Ele também tem toda uma denominação de origem protegida, tem toda uma regra estabelecida de no mínimo 5 meses de maturação. É um queijo bem mais fortinho por conta do leite de ovelha ser mais forte e é uma delícia. Mais branquinho assim, com uma textura diferente, um pouquinho mais salgado. E a produção do pecorino romano começou há mais de 2000 anos nas regiões de Lácio e Sardenha, lá na Itália. Esse queijo é uma delícia. Eu adoro fazer as minhas receitas usando ele, porque ele já tem um salzinho, não preciso nem colocar sal. Ele é bem fortinho, um gosto bem apurado. Se você não conhece o pecorino romano, agora você já sabe. É de leite de ovelha, produzido há 2000 anos mais ou menos em Lácio e Sardenha, na Itália. E uma outra curiosidade, ele era entregue até para os soldados romanos porque dava uma energia danada lá nos soldados. Eles comiam muita proteína aqui, né, nesse queijo, vindo da ovelha, ajudava ainda durante a guerra os soldados italianos. Uma curiosidadezinha aí, você não precisa entrar em guerra com nada, é tudo na paz. Com o pecorino romano, suas receitas vão ficar, ó. E um outro detalhe é que as ovelhas só podem comer pastagem natural, não tem nada adicionado para elas poderem comer. Por isso que tem um selinho de denominação de origem mais que protegida lá na Itália, e ainda bem que chega pra gente aqui no Brasil. Mas é melhor mesmo ir lá e comer em loco, né? Tem que pensar quando é que eu vou lá. Quando? E aí? E a receita? Vai querer? Já deu para perceber aí que eu adoro queijo, né? Eu vou falar também sobre os embutidos, vou falar algumas curiosidades aí de algo que eu consumo e adoro mesmo. Eu consumo e gosto muito desses queijos e alguns outros embutidos que eu vou falar nos próximos episódios aí pra frente, para você também saber o porquê, de onde vem, qual é a história, o que que tem por trás desses alimentos tão gostosos que a gente aprecia e muitas vezes a gente nem sabe a história.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e quer compartilhar aí, compartilha também. Vai que tem outros ratinhos aí querendo saber sobre esses queijos, né? Faz o seguinte, se inscreve no canal também se você não é inscrito. E eu te espero amanhã. Tem mais vídeo aí, mais conteúdo legal. E ó, tá na hora de eu comer esses queijinhos aqui, né? Vai comer também?